Outubro Rosa não é só sobre câncer de mama, é sobre o corpo da mulher e o quanto ele fala quando a alma está cansada. Hoje eu quero conversar com você, mulher borderline, que sente dor, cólica, sangramento, sofrimento, cansaço. E talvez já tenha ouvido que isso tudo é normal. Mas você sabe que não, porque o seu corpo não está mentindo. E pesquisas mostram que mulheres com transtorno de personalidade borderline têm mais chances de desenvolverem doenças ginecológicas como a endometriose, ovário policístico, câncer de colo de útero e omas. E nesse vídeo eu vou te explicar o porquê disso. Fica comigo até o final, se inscreva nesse canal, já deixa aqui o seu like, compartilhe e comente aqui embaixo. Eu sou Leti Amorim, psicanalista pós-graduada em musicoterapia, especializada em transtorno de personalidade borderline. Eu sou border, em remissão de sintomas. Sim, isso é possível. Se você quer descobrir como, se inscreva no grupo Border Sem Filtro. A mensagem fixada logo abaixo está o meu WhatsApp. Entre em contato diretamente comigo, que eu vou ter o maior prazer em te receber e trocar uma ideia com você. Segundo o American Journal Psychiatry, cerca de 70% das mulheres borderlines sofreram abusos psicológicos, emocionais, físicos e sexuais na infância. O trauma não some, ele se aloja no corpo. E o sistema reprodutivo é um dos primeiros a reagir. Estudos provam, Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology, que mulheres que sofreram abusos sexuais na infância têm 3 vezes mais chances de desenvolver endometriose ou dor pélvica crônica. Isso porque o trauma altera o funcionamento do eixo do hipotálamo, hipófise e ovário, bagunçando os hormônios, o ciclo e a imunidade. A endometriose atinge cerca de 10 a 15% das mulheres em geral. Mas já uma mulher que sofreu um trauma ou um abuso na infância, esse número cresce e muito, sobe para cerca de 35 a 40%. A endometriose é basicamente o corpo retendo aquilo que deveria liberar. É um tecido que cresce fora do lugar, inflamando, e é bem dolorido. E emocionalmente, a endometriose fala sobre a dificuldade de soltar a dor, sobre tudo que o corpo tenta guardar, que já era para ter ido embora, faz tempo. Já o ovário policístico atinge em torno de 12% das mulheres em geral. Mas entre as mulheres que sofreram trauma e têm uma desregulação emocional, esse número cresce. Na verdade, dobra. Porque o corpo tenta se proteger, produzindo mais hormônios masculinos. Como se o corpo dissesse, ser mulher dói, e eu não quero mais isso. Muitas mulheres borderlines vivem exatamente isso. Uma ambivalência com o feminino, com o próprio corpo, com um espelho. Com os miomas, não seria diferente. Os miomas atingem 20% da população feminina. Mas, diante de estresse e sobrecarga emocional, esse número também dobra. E esses dados, eles vêm do National Institutes of Health. Miomas são tumores benignos que crescem silenciosamente. E simbolicamente, pasme,
O mioma fala sobre criações interrompidas, projetos, desejos, sonhos, maternidades, todas as suas expressões que foram reprimidas. O corpo cria o que a alma nunca pôde ter o direito de parir. Câncer uterino e o cuidado ginecológico. Mulheres com transtornos emocionais graves, como é o caso do borderline, acabam negligenciando-se, descuidando de si. O autocuidado é negligenciado. Muitas sentem vergonha, medo, culpa. Acabam negligenciando o próprio corpo, sempre adiando o autocuidado para cuidar do outro. Mas o Outubro Rosa vem também para mostrar que cuidar de si é um ato importantíssimo e terapêutico. Olhar para si, cuidar de si. Não se negligencie, não se abandone. O trauma não metabolizado se manifesta em somatização. E onde a palavra não saiu, o corpo falou. Outubro Rosa é sobre seios, útero, mas também sobre o coração. Venha fazer parte do grupo Border Sem Filtro, a sua rede de apoio borderline 7 dias na semana, inclusive finais de semana e feriados. Dá uma olhadinha na primeira mensagem fixada logo aqui abaixo nos comentários. O câncer de colo do útero tem muito a ver com HPV, um vírus sexualmente transmissível, e atinge principalmente mulheres que foram ensinadas a se calar sobre o próprio corpo, sobre o próprio desejo e, infelizmente, sobre os abusos que sofreu. E é por isso que isso tem uma relação maior nas mulheres com transtorno de personalidade borderline, porque foram vítimas de abusos e se calaram. O HPV é o vírus sexualmente transmissível mais comum no mundo. De acordo com a OMS, 80% das mulheres sexualmente ativas terão contato com esse vírus. A boa notícia é que a maioria elimina esse vírus naturalmente. Hoje em dia, já existe vacina para o HPV. Mas nas mulheres em que esse vírus permanece, pode causar lesões pré-cancerosas que podem evoluir para um câncer de colo de útero. Segundo o INCA, o câncer de colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais comum entre as mulheres brasileiras. São cerca de 17 mil novos casos por ano. O mais triste é que 90% desses casos poderiam ter sido prevenidos com exames regulares e vacinação. Mulheres borderlines carregam uma relação traumática com a própria sexualidade e com o próprio corpo. Muitas viveram traumas, abusos, invasão, invalidação com o próprio corpo. E vergonha desde muito cedo. O corpo entra como o palco de dor e não de prazer e de cuidado. Isso reflete em escolhas sexuais impulsivas, dificuldades de impor limites, dependência emocional e, claro, a negligência com o autocuidado. O HPV encontra nesse corpo um território sem fronteiras e vulnerável. E o câncer de colo de útero nasce num lugar onde a mulher recebe o outro, mas não se sente dona de si mesma. Se você gostou desse vídeo, assista esses outros aqui, pode fazer sentido para você. Se inscreva nesse canal, curte, comente e compartilhe esse vídeo. Até o próximo!